Fala galera, bom dia para todos vocês. Eu tenho mania de sempre dar bom dia aqui nesse canal no início, né? Porque eu acho que todo mundo é diurno, todo mundo funciona melhor pela manhã. É porque eu gravo normalmente pela manhã, gente, que é o horário que eu mais me identifico, entendeu? Se eu pudesse, eu gravaria 6 da manhã. Só que aí minha diretora, não vou tirar minha diretora da cama às 6 da manhã, né, Samara? Então a gente começa 9 geralmente da manhã, porque é o horário que eu mais funciono. Mas eu sei que tem gente assistindo aí à tarde, então boa tarde também para vocês, tá? Boa noite também, tem gente que funciona melhor à noite, né? Cada um tem o seu melhor horário para estudar, para produzir, ou boa madrugada também, né? Tem gente que diz que assiste todos os meus vídeos de madrugada, eu acho um barato isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Vocês que já são de casa, sintam-se em casa mais uma vez. E você que está assistindo o meu canal pela primeira vez, quero te pedir uma coisa. Essa aula de hoje é sobre o assunto determinantes, mas é uma continuação. Então, para aqui esse vídeo, volta nos vídeos de matrizes, tá certo? Porque a gente só consegue entender determinantes depois que a gente aprende matriz. Então, assista os 3 vídeos de matriz, depois você volta para o vídeo 1 de determinante, depois você vem para esse vídeo 2, tá bom? E quem já é de casa, vamos continuar aqui com a nossa luta, com a nossa jornada incessante, tá? Em busca do conhecimento, ficar bom em matemática, tá? E eu estou sabendo que esse canal está ajudando muita gente a aprender matemática, a se desvencilhar dos traumas, e eu estou mega feliz com isso e continuo firme aqui nos meus vídeos, tá bom? Pessoal, então, para hoje, o que nós temos? Nós temos muita boa vontade de ensinar, boa vontade aí do lado de lá de aprender, e temos também determinante aqui como pano de fundo, tá? A aula de hoje é sobre determinantes, parte 2. Vamos lembrar aqui. No vídeo Determinantes, parte 1, que vocês já assistiram, a gente falou sobre matriz do tipo 1 por 1, matriz do tipo 2 por 2, matriz do tipo 3 por 3. Aprendemos o conceito de menor complementar, o conceito de cofator e também calculamos matriz inversa por meio daquele macete lá da matriz adjunta. Bem, aqui agora, nessa parte 2, eu trago muita coisa importante. É que esse assunto não é o assunto mais legal do mundo não, tá? Não vou enganar vocês não, mas é um assunto mega importante. E esse vídeo de hoje tá recheado de macete, de propriedade, de informação que vai te deixar fera em determinante, tá? Vá até o final, por mais que você, esse assunto é meio chatinho, não, vá até o final, sangue no olho, aprenda tudo que tá aqui, porque isso pode fazer diferença na tua prova, viu? Seja no vestibular, seja no concurso, seja no Enem, isso pode fazer total diferença as coisas que eu vou falar aqui hoje. Então, seja firme, tá? Que vai dar tudo certo. Hoje eu quero falar sobre matrizes do tipo 4x4, matrizes do tipo 5x5, tá? Algumas propriedades de determinantes importantes aqui. E aí, como é que faz? Como é que calcula? Porque vocês estão ligados que existe que o determinante é uma função que varia de acordo com o tipo da matriz. Se a matriz for do tipo 2 por 2, o determinante se faz de um jeito. Se for do tipo 3 por 3, determinante de outro jeito. Então agora eu trago hoje algo super especial, que são matrizes do tipo 4 por 4, do tipo 5 por 5. E aí, o que a gente usa? Vamos aprender tudo aqui agora. Então vamos lá. Eu vou começar trazendo aqui um teorema de Binet, tá? Só um segundo. Esse teorema de Binet é muito importante para a gente resolver algumas questões aqui. O que Binet provou para a gente? O determinante do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Traduzindo isso em símbolo, seria isso aqui, ó. O det da matriz A vezes B é a mesma coisa do det de A vezes o det de B. Você tem duas matrizes, matriz A e matriz B. Não precisa calcular o determinante de uma e o determinante da outra para depois multiplicar. Desculpa. Não é isso que eu quis dizer. Para fazer o det de A vezes B, não precisa fazer A vezes B, aquela conta toda de multiplicação, para depois calcular o determinante, vai dar mais trabalho. Você pode simplesmente fazer o det de uma separada e o det de outra separada e depois multiplicar. Será o resultado do determinante de A vezes B. Um exemplo, se o det de A é igual a Azinho e o det de B é igual a Bzinho, então o det de A vezes B vai ser Azinho vezes Bzinho, certo? Deu para entender o que eu falei? Um exemplo aqui para clarear, peraí. Vamos lá, exemplos sempre clareiam as coisas em matemática, né? Aplicação aqui do teorema de Binet. Dada a matriz A, 2, 1, 0 e 1, matriz quadrada de segunda ordem, determine o determinante de A quinta é igual a... Então imagine, uma pessoa, determinante de A quinta. Determinante de A quinta seria o determinante de
que significa A quinta, pessoal? É A vezes A vezes A, 5 vezes, concordam comigo? Então, uma pessoa que não conhece o teorema de Binet teria que calcular A vezes A, fazer aquela conta toda, A vezes A, daria A ao quadrado. Depois teria que fazer A ao quadrado vezes A ao quadrado de novo para dar A à quarta. A gente ia ser uma onda, ia ser muito demorado. Se a gente usa Binet nesse momento aqui agora, determinante de A vezes é a mesma coisa de det de A vezes det de A. Então estou usando aqui agora o teorema de Binet, tá bom? Vezes det de A. Então ao invés da gente fazer o A elevado à quinta, eu vou calcular simplesmente, eu vou passar um traço aqui do lado, certo? Simplesmente eu vou fazer um det de um A só. Vou calcular o det de A. Pronto. A é uma matriz quadrada. Matriz quadrada, né? Ordem 2. Como é que a gente calcula a matriz determinante de matrizes quadradas? A gente pega a diagonal principal. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 0 vezes 1, 0. Moral da história, o det de A é igual a 2. Calculei o determinante de A, correto? Aí agora eu venho aqui, det de A é 2, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2. Ou seja, determinante de A à quinta é igual a 2 à quinta, que é 32, tá? Muito boa questão essa e é bom para a gente, anota esse teorema de Binet. Ele pode te ajudar a resolver questões que poderiam ser bastante demoradas, tá bom? Muito bem, seguindo aqui o nosso baba, eu quero trazer agora um teorema mega importante, tá? Trouxemos Binet, agora Laplace, tá? O que seria o teorema de Laplace? O que seria, para que serve? O conceito de cofator pode ser utilizado no cálculo de determinantes de matrizes quadradas de ordem n maior ou igual a 2. Então, esse teorema de Laplace você pode aplicar para qualquer matriz com ordem maior ou igual a 2. E agora é o seguinte, por que a gente não usou Laplace, então, em todos? Porque não é tão simplesinho. Então, já que nós temos regras para matriz 2x2, determinante de matriz 3x3, a gente vai usar, basicamente, o teorema de Laplace quando as matrizes for de ordem 4, 5, entendeu? Porque não é tão simples o cálculo. Então, é melhor a gente deixar determinante do tipo 2x2, 3x3, igual a gente tinha feito antes. Então, uma dica minha aqui agora, tá? É uma dica pessoal. Usem o teorema de Laplace quando for matrizes do tipo 4x4, tá? Que é mais raro cair em prova, mas cai, viu? E pouca gente sabe isso. Então, como é que seria o teorema de Laplace? Para calcular um determinante, seria assim. Aqui, ó, escrevam isso aqui tudo no caderno de vocês, tá? Eu espero que vocês estejam escrevendo todos esses meus slides nos cadernos. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, n maior ou igual a 2, é igual, pronto, a soma dos produtos dos elementos de uma fila, que é linha ou coluna, qualquer, pelos seus respectivos cofatores. Traduzindo, vou te dar uma matriz daqui a pouquinho. Para calcular o determinante dessa matriz, você vai ter que multiplicar, vai ter que escolher uma linha, escolha uma linha. E aí você vai pegar os elementos dessa linha, pegar o elemento, multiplicar pelo seu cofator, ou pegar o outro elemento, multiplicar pelo seu cofator e no final fazer a soma deles todos. E isso é o teorema de Laplace. É assim que a gente vai resolver determinantes do tipo 4x4, tá? Ou 5x5, vamos lá. Ou o que você quiser. Então esse exemplo 1 aqui. Cai um negócio desse aqui em prova, gente, é pouca gente que acerta. Vou dizer para vocês, não é todo mundo que acerta isso aqui. Não é todo mundo que aprofunda nesse assunto, tá? Então vamos aprofundar aqui nesse vídeo. Qual o determinante dessa matriz é? Bem, vamos lá. Primeiro passo. Vou usar aqui o teorema de Laplace, tá? Matriz do tipo 4x4. Você não pode usar a regra do determinante 2x2, 3x3 aqui. Não, aqui, teorema de Laplace. Primeira coisa, vamos escolher uma linha ou uma coluna. Vamos escolher uma fila. Eu vou te dar uma dica. A minha dica é, escolha aquela fila que tem mais zero. Anota isso aí no seu caderno, tá? Primeiro passo, escolher uma linha ou uma coluna que tenha mais zero. Por quê? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Sua conta vai ficar 1000 vezes mais fácil. Então, eu vou escolher esta coluna aqui para trabalhar, entendeu? Pronto. Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual 0 vezes o cofator dele. Olha o que o teorema de Laplace diz.
é o produto dos elementos pelos seus respectivos cofatores. Então, 0. Qual é a posição do 0? 1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Então, vai ser 0 vezes o cofator dele, que é o elemento 1, 3, mais. Pega esse outro 0 de novo aqui. 0 vezes cofator do elemento 2, 3. Desculpa, 2, 4, perdão, foi mal. Ainda bem que eu vi isso aqui, viu, galera? 1, 4, perdão. 1, 4. Aqui agora é 2, 4, quarta coluna. Mais, aí vem 1 daqui, tá vendo? 1 vezes o cofator do elemento 3, 4, mais 4 que tá aqui, 4, vezes o cofator do elemento 4, 4. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Veja, 0 vezes qualquer coisa dá 0, é por isso que a gente escolhe 0, sacou? 0 vezes qualquer coisa dá 0, muito bem. Então, tá faltando o que para a gente encerrar essa questão? Calcular esse cofator do elemento 3, 4, cofator do elemento 3, 4, e a gente tem que calcular também aqui do lado esquerdo, direito, cofator do elemento 4, 4, tá? E aí eu preciso do vídeo passado. Eu preciso que vocês me ajudem aqui com o vídeo passado. Qual a definição de cofator? Cofator é menos 1 elevado a i mais j, no caso 3 mais 4, vezes o menor complementar do elemento 3, 4. Eu expliquei isso no vídeo passado. Como é que faz o menor complementar? Você foca aqui no elemento 1, risca aqui a linha e risca a coluna, suprime. O que sobrou ali? Sobrou 1, 2, 1, 1, 2, 1, sobrou 2, 3, 1, sobrou 2, 1 e 1, tá? Pronto, tá aqui. Aí vocês vão, eu vou pedir licença para vocês, eu não vou fazer esse cálculo, tá, galera? Vai demorar muito e eu tenho muitas coisas ainda para esse vídeo. Para fazer esse cálculo aqui é só matriz do tipo 3×3, repete a primeira e a segunda coluna e faz esse determinante aqui. Essa resposta toda aqui, galera, vai dar 2, tá bom? Isso aqui vai dar 2. 2. Pronto, isso aqui vai dar 2. Vai ficar menos 1, vai dar 2, isso aqui. Beleza. Cofator do elemento 4, 4 agora? Vou apagar tudo aqui. Vai ser menos 1 elevado a 4 mais 4, correto? Vezes, vamos calcular agora o menor complementar. Você suprime aqui. O que sobra? Sobra 1, 2 e 1, 2, 3 e 1, 2 menos 3 e 2. Opa, não. Até aqui. Deixa eu me certificar aqui. 1, 2, 1, tá aqui. 2, 3, 1. 2 menos 3, 2. Fazendo esse cálculo aqui, tá? Eu já fiz para vocês. Isso aqui vai dar menos 7, tá, galera? Isso aqui vai dar menos 7. Faça essa continha aqui que vocês vão ver que vai dar exatamente menos 7. Eu já fiz, já trouxe pronto para vocês, tá? Beleza, vamos encerrar a questão? Então, quem vai ser o det de A? Volta aqui para cima. Det de A é igual 1, tá aqui, 1 vezes o cofator do elemento 3, 4, que é 2, coloca aqui 2, mais, repete o 4 aqui, 4, vezes cofator do elemento 4, 4, tá aqui, menos 7. Pronto, fazendo essas continhas aqui, o det de A é igual a 2, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 7, menos 28, portanto, 2 menos 28 vai dar menos 26, resposta aqui na letra B de bola, tá certo? É grandinho, é um pouquinho complexo, mas eu te digo uma coisa, é pouca gente que domina isso aqui. Você dominando um bicho desse aqui, você é um aluno diferenciado na multidão, tenha certeza do que eu estou te falando, tá? Você é um aluno diferenciado na multidão, beleza? Posso seguir aqui tranquilo? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Depois de Laplace, eu vou trazer agora propriedades dos determinantes que vão te ajudar a fazer cálculos 1000 vezes mais rápido, viu? Então, presta muita atenção. Vou começar aqui, ó. Determinante de uma matriz inversa. Essa aqui é a fórmula, tá? A fórmula é essa que pode ser demonstrada, mas eu não faço isso aqui no canal. Determinante de A menos 1, que é de uma matriz inversa, é 1 sobre o det de A. Ou seja, para calcular o determinante de uma matriz inversa, não precisa você fazer a inversa da matriz toda para depois calcular o determinante. Basta fazer 1 sobre o det da própria matriz A. Guarda isso aí. Vamos de exemplo aqui. Exemplo 1.
Dada a matriz, tá? Que eu vou chamar de A, eu que estou chamando de A essa matriz aqui. E sabendo que o determinante da sua matriz inversa é igual a 1 meio. Qual é o valor de x? Muita calma nessa hora. O cara está dizendo que o determinante da matriz inversa é igual a meio, tá? É isso que ele disse aqui. A gente sabe que o determinante de uma matriz, determinante de A elevado a menos 1, determinante da inversa é a mesma coisa de 1 sobre o det de A. Concordam comigo? 1 sobre o det de A. Aí eu vou igualar meio, tá? Beleza, então o que eu preciso fazer nessa questão aqui? Calcular o det de A. Determinante de A do próprio A é igual, vou colocar aqui 1, x e 1. Determinante de matriz. Vocês estão percebendo que volta e meia a gente precisa das regras antigas, determinante de segunda ordem, de terceira ordem, né? Então aqui vai ser diagonal principal 1 menos diagonal secundária x vezes 1, x. Então aqui não tem mais nada para fazer, deixa aqui 1 menos x. Agora eu vou substituir aqui. Então vai ficar 1 sobre det de A, 1 menos x é igual a 1 sobre 2. É uma questão envolvendo equação e determinantes ao mesmo tempo. Então vamos nessa. Produto dos meios pelos extremos. 1 vezes 2 é 2, que é igual 1 menos x vezes 1, 1 menos x. Vou passar esse x positivo e vou passar o 2 negativo, tá? Então 1 menos 2. Moral da história, x é igual a menos 1. Só que eu trouxe outra questão ainda para vocês de inversa. Quero fazer outra, tá? Não estou feliz com essa não, quero mais outra aqui de inversa. Essa próxima questão, gente, fantástica essa próxima questão. É uma questão que eu digo assim, só resolve essa questão num concurso ou num vestibular quem estudou muito. Quem estudou pouco não resolve essa questão, porque ela é para pessoas que estão muito inteiradas no assunto, viu? Bora fazer? Vale muito a pena a gente resolver essa questão aqui, tá? Antes de continuar, deixa eu colocar aqui para vocês o meu Instagram, que é onde eu coloco todas as minhas turmas particulares, tá? Eu tenho turmas online para o Enem, para concurso, para vestibular, acontece sempre, tá? E lá no meu Instagram eu divulgo tudo isso, tá? Então sigam lá para a gente se comunicar, por favor. E não se esqueçam de dar vários likes aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado. Vamos nessa. Sendo A essa matriz aqui e B essa outra matriz. Beleza. Olha o que a questão está pedindo. O cofator do elemento A23 da matriz transposta de A. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, tá? Marquei aqui de vermelho. O cofator do elemento A23 da matriz transposta de A. Calma. Multiplicado, guarda aqui multiplicado pelo... Aí eu vou colocar de azul agora. Determinante da matriz inversa de B. Tem duas coisas para fazer. O que eu marquei de vermelho e o que eu marquei de azul. Só resolve essa questão quem estudou muito, viu? Quem estudou pouco não faz essa questão. Quem só estuda determinante do tipo 2 por 2, tchan, tchan, não resolve essa. Tem que ter mais conhecimento aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é a transposta de A. A elevado a T. O cara pediu a transposta aqui, tá? A gente já sabe transposta. Essa linha aqui vai virar coluna. Essa outra linha vai virar coluna. E essa outra linha vai virar coluna, tá? Fiz a transposta de A. O autor está pedindo um conceito bem específico, que é o cofator do elemento A23, cofator do 23. A gente sabe fazer cofator. Cofator é menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado pelo menor complementar do elemento 23. Deixa eu marcar o elemento 23 aqui. 23 é segunda linha, terceira coluna, é esse, né? Segunda linha, terceira coluna. Suprime, suprime. O que sobrou para a gente aqui? Sobrou 2, 3, 1 e 2. Sobrou isso aqui. Correto, galera? Pronto. Então vai ficar menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1, negativo, vezes. E esse determinante aqui, como é que faz? É só cruzar, não é? 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Menos 3 é 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Já fiz a primeira parte da questão menos 1. Vocês viram aqui que eu usei várias informações, né? Preciosas aqui, vários conceitos preciosos que pouca gente domina. Beleza. E aqui eu quero que vocês sejam diferenciados, saibam tudo de determinante. O cara está pedindo o determinante agora da inversa de B. Opa, determinante da... Opa, B, peraí.
determinante de B elevado a menos 1. Quem não está ciente da propriedade vai calcular a inversa de B para depois calcular o determinante. Vocês que são diferenciados já sabem que determinante da matriz inversa é só fazer 1 sobre o det da própria matriz. Então é muito mais fácil a gente calcular o det de B. Então aqui eu vou fazer o det de B, que é 2, 0, 4 menos 3. Bora fazer esse det de B. Vai ficar 2 vezes menos 3, diagonal principal primeiro, que dá menos 6, menos 0, né, galera? 4 vezes 0, 0. Então, o det de B é igual a menos 6. Pronto, agora para finalizar a questão, eu vou fazer um terceiro quadro aqui, para organizar a vida de vocês. O autor pede essa parte de vermelho que eu fiz, que dá menos 1. Olha a palavra multiplicado, bora botar um vezes aqui. Esqueci de fazer uma coisa, pera. Foi mal. Esqueci de fazer o det de B elevado a menos 1. Vai ficar aqui 1 sobre menos 6, que é a mesma coisa de menos 1/6. Pronto. Menos 1/6. Então, a questão para encerrar é só fazer menos 1 vezes menos 1/6, tá? Menos com menos é mais, então a resposta está na letra B de bola, que é 1/6, tá? É isso. Eu já falei 10 vezes isso aqui, mas eu vou falar mais uma, só mais uma, 11ª vez. É pouca gente que sabe disso aqui. Então, se você domina um bicho desse aqui, gente, você é aluno diferenciado, tá? Vamos nessa? Beleza. Deixa eu seguir aqui. Uma coisa bem tranquila aqui agora, que é determinante de uma matriz transposta. Não precisa calcular a transposta, porque o determinante de uma matriz transposta é igual ao próprio determinante da matriz. Fiz um exemplozinho aqui básico, peguei uma matriz A, calculei o determinante, deu 10, só para mostrar para vocês. Aí calculei aqui a transposta, então 1 e 2 é linha, virou coluna, menos 3 e 4 virou coluna, calculei o determinante e deu 10 também, tá? Eu não provei aqui não, só mostrei, dei um exemplo, mas você pode acreditar, isso aqui pode ser provado em matemática. O determinante de uma transposta é igual ao seu próprio, é o próprio determinante da matriz. Show? Bem, cheguei agora no ponto alto da aula. Como é que pode, gente? Não é que é o mais importante, é que eu vejo caindo demais essa propriedade aqui, tá? Poxa, o professor deixou para o final. Não, calma, vou até beber uma água para explicar isso aqui com muita calma para vocês, tá? Cheguei no momento importante da aula, que é um tipo de propriedade que eu vejo caindo demais. Eu estou na fase das propriedades aqui. Essa propriedade é muito importante, que é determinante de uma matriz com uma fila multiplicada por uma constante. Fica aí, viu? Agora começou. Exemplo. Eu peguei aqui a matriz 1, 2, 3, 4. Calculei o determinante. Ficou 4 vezes 1, 4, menos 6 dá menos 2. Segurei. Agora, galera, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por 5. Então ficou 5 vezes 1. Eu escolhi aleatório 5. E aqui ficou 5 vezes 2, tá? Pronto, deu 5 e 10. Calculei de novo o determinante e deu menos 10. Não foi à toa que deu menos 10, não, galera. Tem uma propriedade que explica isso nos determinantes. Por que deu menos 10? Seguinte, eu tinha a primeira matriz, matriz A, e o determinante dela deu menos 2, certo? Aí eu peguei uma linha da matriz e multipliquei por 5, tá? Sabe o que acontece? O determinante dessa matriz, que é menos 2, também vai ficar multiplicado por 5, por isso que deu menos 10. Exemplo, se eu tivesse multiplicado a linha de baixo só a linha de baixo, por 3, qual seria o valor do novo determinante da nova matriz? Seria menos 2, que é o determinante da antiga, vezes 3, porque eu multipliquei a segunda linha por 3. Tá? Então ficaria menos 2 vezes 3, daria menos 6. Vai. Um terceiro exemplo. Se eu pego essa mesma matriz aqui, que o determinante dela dá menos 2, e multiplico a primeira linha por 7 e a segunda linha por 8, o que acontece com o novo determinante? O novo determinante fica multiplicado por 7 e por 8, tá? É isso. Então, a nossa regra é... Qual é a nossa regra? Essa daqui, ó. A nossa regra é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Vou até escrever de novo aqui para vocês, ó. Determinante de uma constante K multiplicada por uma matriz AN vai ficar esse próprio K elevado a N, ou seja, a ordem da matriz, vezes o próprio determinante da matriz. Eu vou dar vários exemplos, vocês vão entender. Podem ficar tranquilos, tá?
Às vezes a gente tenta explicar da melhor maneira, mas é no exemplo que a gente se expressa melhor. Mas o que eu quero dizer é, você tem uma matriz, determinante deu x dessa matriz. Se você multiplicar todos os elementos da primeira linha por 2, o determinante da nova matriz também fica multiplicado por 2. É essa a ideia. Tem dois exemplos aqui que não tem como não entender, tá? Bora. Seguinte, exemplo 1. O determinante de uma matriz 3 por 3 é igual a x. Então, eu não sei que matriz é essa, só sei que, vou chamar de matriz A, é uma matriz do tipo 3 por 3, o cara está dizendo aqui, e ele está dizendo que o det dessa matriz A é igual a x. Pronto, a informação é essa. Se multiplicarmos por 3 os elementos da primeira linha, então se você pegar a primeira linha toda e multiplicar essa galera toda por 3, tá? Vezes 3, e multiplicar por 2, e multiplicar os 3 elementos da primeira linha por 2, perdão, aqui é 2. Multiplicar por 2, e 3 elementos da segunda coluna por menos 1, então essa segunda coluna toda aqui ó, vai ficar multiplicada por menos 1, a regra é para a linha e para a coluna. O determinante será, quer dizer, o que ele quer saber é o determinante de dessa nova matriz que eu vou chamar de A'. Vai ser o quê? Vai ser o próprio determinante da antiga vezes menos 1, que multiplicou todo mundo da coluna, e vezes 2, é só isso, galera. Então, o determinante dessa nova matriz vai ser igual a menos 2x, que a gente encontra aqui na letra B de bola, tá? Tem um outro exemplo que eu acho que vocês vão gostar. Esse aqui. Um outro exemplo bem bacana. Atenção, vamos lá. É o último aqui para poder entender essa propriedade. Exemplo 2. Dada essa matriz A, o determinante de 2 vezes A é igual. Essa também você poderia... Tem dois caminhos para essa questão. Se você quisesse também fazer 2 vezes A primeiro, multiplicar 2, a constante 2 vezes a matriz e depois fazer o determinante, poderia também, tá? Só que eu vou usar essa propriedade que a gente acabou de estudar, tá? Que é o seguinte, determinante de 2A. Primeiro eu vou calcular o determinante de A. Essa eu vou fazer com calma para vocês, tá? Determinante da matriz A. Nós temos aqui uma matriz do tipo 3 por 3, né? Então a gente vai usar aquela propriedade que a gente já aprendeu, que é repetir a primeira coluna. Então tá aqui 2, 1, 0. Repetir a segunda coluna, certo? E agora a gente vai fazer o procedimento que já aprendemos, que é diagonal principal menos diagonal secundária. Então vai ficar determinante de A é igual diagonal principal. Então 2 vezes 4, 8, mais, aqui dá 0, a segunda diagonal, mais 3, menos, agora vamos fazer o inverso, viu galera? O inverso não, a diagonal secundária, que eu vou riscar de amarelo aqui, tá? Você vai agora multiplicar a secundária. Então vai ficar... Vou começar por aqui, tanto faz, viu? Pode ser daqui de 1 vezes 4 ou de 0 vezes 3, tanto faz. Então bora de 0 vezes 3 aqui, dá 0, mais 2 aqui, mais 4. Então det de A, determinante de A, é igual a 11, aqui nesse parêntese, beleza? Menos 6. Então o det de A vai ser igual a 5. Muita calma nessa hora agora. Muita calma nessa hora. Quem vai ser agora o determinante de 2A? Prestem muita atenção, tá? Isso cai demais em prova. Determinante de 2A. Cuidado. Determinante de 2A, 2A é multiplicar esta linha por 2, esta linha por 2 e esta linha por 2, tá? Pronto. Então, o resultado final dessa nova matriz vai ser o próprio determinante da antiga, A, que é 5, que eu acabei de fazer. Não é só vezes 2, não. É 2 vezes 2 vezes 2. Porque foi 2 na primeira linha, 2 na segunda linha e 2 na terceira linha. Certo, galera? É 2 ao cubo. Então, a resposta aqui, o determinante de 2A é igual a 40, tá? Que é 5 vezes 4 vai dar 5 vezes 8, 40. Queria só colocar uma coisinha aqui, rapidinho, para refletir o negócio com vocês, ó, rapidinho. É a fórmula. Falar um pouquinho da fórmula.
Determinante de K vezes A elevado a N é igual a K elevado a N, a constante elevado a N. Essa constante aqui no caso seria 2, galera, então ficaria 2 elevado a N. Quem é esse N? É a ordem da matriz. Se essa matriz é do tipo 3 por 3, por isso que ficaria 2 ao cubo, entendeu? Por isso que tem 2, 2, 2 aqui. Estou explicando de outra forma. Vezes o determinante de A, que a gente já tinha feito, que é 5. Então, de um jeito ou de outro, daria 40 aqui na letra A. Beleza? Muito bem. Para a gente, estou quase encerrando agora, só mais 2 slides aqui. Guardem isso aqui também. Mais 3 propriedades. Determinante de uma matriz que possui uma fila toda nula é igual a 0. Então, se você vir um determinante de qualquer ordem com uma linha ou uma coluna toda de 0, não precisa fazer a conta. A resposta já é 0. Não precisa usar os métodos tradicionais. Se lembre dessa propriedade, ok? Mais uma coisa aqui. Determinante de uma matriz que possui 2 filas paralelas proporcionais também é igual a 0. Nesse caso aqui, a proporcionalidade vai estar da coluna 1 para a coluna 3. Observe que aqui está sendo multiplicado por 3. Ó. 1 vezes 3 é 3, menos 3 vezes 3 dá menos 9, 5 vezes 3 dá 15. Então, se isso acontecer, se você perceber que tem uma proporcionalidade entre linhas ou colunas, também resposta 0. Isso aqui já me salvou muito, viu? Essas propriedades. E, para finalizar, 3. Determinante de uma matriz diagonal, aí tem que saber o que é matriz diagonal, é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Revisando. Matriz diagonal é aquela matriz que os elementos que estão fora da diagonal principal são todos zeros. Lembra da aula de matriz sobre isso? E essa matriz aqui é diagonal. Ela tem um triângulozinho de 0 em cima e um triângulozinho de 0 embaixo. Pronto. O determinante dessa matriz não precisa fazer a conta toda. É só você multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Então, o det vai ser 2 vezes 5 vezes 3, que é igual a 30. O último, determinante de uma matriz triangular. Vocês sabem o que é a matriz triangular? É aquela matriz que tem um triângulozinho abaixo da diagonal principal ou acima. Também é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Não precisa fazer o cálculo todo, a resposta é só multiplicar esses caras aqui que estão na diagonal principal, tá? Gente, perceberam quanto detalhe eu trouxe desse vídeo? E são esses detalhes, infelizmente ou felizmente, que fazem você acertar todas as questões desse assunto, tá? É um assunto tranquilo, tem muita regra, eu sei que tem muita regra, mas eu trouxe, eu acho que quase todas aqui para vocês, tá? Eu trouxe muita coisa. Se você tiver uma boa organização no caderno aí, com todos esses macetes meus aqui, acho difícil você não fechar uma prova aí com determinante, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado por terem ficado até o finalzinho comigo, divulguem para mim o canal, por favor. Um abraço, tchau!